E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos nessa de novo. É, essa lição eu tenho que ser bem ligeiro para ficar dentro aqui dos 15, 17 minutos que a gente tem tentando, porque é, é uma lição longa, seria longa, apesar de ser entusiasmante ao extremo, entusiástica ao extremo, porque é uma lição, a gente vai trabalhar em cima da metodologia do Pixel Art Studios. É uma lição que, se eu não tomar cuidado, ela vai ser meio longa. Vamos nessa, então? Vou trabalhar, então, com objetividade para a gente não perder o tempo dessa lição, para ela não ficar muito longa, tá? Modelando com storytelling. Vamos lá. Olha aí o que eu trouxe para vocês aí. As 17 regras da Pixel Art Studios. Sabe o que é, né? Acabei de falar para vocês. Para contar histórias inesquecíveis. Então, você acha que esse cara não mexeu com a memória afetiva de vocês? Viagem nas Estrelas, Jornada do Herói, Mocinho, o Bandido, a Mocinha, o pai, o filho. Preste atenção nos referenciais aí do Luke Skywalker, Sociedade Anônima Limitada, para você ver se não tem sentido. Né? Princesa Leia, Sociedade Anônima Limitada, está cheio de referenciais, está cheio de ícones, e esses caras sabem muito usar essa história na vida de vocês. Então, vou passar rapidinho para contar para vocês as 17. Primeiro, como é que eu vou colocar isso para vocês? O personagem pode ser você mesmo, não é? Durante a tua contação, embora você seja o narrador, você também pode ser o personagem. Você pode estar contando uma história na primeira pessoa. Eu gosto muito de falar de mim mesmo. Em vez de ficar contando a história dos outros ou falando dos erros dos outros, eu costumo falar dos meus. E trabalho isso também no meio corporativo da mesma forma. Então você tem que tentar encontrar uma forma muito agradável de falar isso, de você aumentar o teu sucesso e de você começar a contar a tua história. Então, normalmente eu começo já, era uma vez eu mesmo, né? Ponto número 2 deles aí. Encontre o seu público, né? Eu começo falando aqui para vocês de audiência. Encontre a sua audiência. Para quem que você quer falar? Como você quer falar? De que forma você quer falar? Você está falando com uma criança, o diálogo é um. Você está falando com um adolescente, o diálogo é outro. Você está falando com um rapaz, uma moça, um jovem, uma senhora, um senhor, o diálogo é outro. Tá? Então, se sobrar tempo, eu conto uma historinha que aconteceu comigo. Já peguei um monte de peça de Lego, está aqui no chão, mas como essa aula é comprida, eu talvez não fale de ego, de tentativas, acertos e erros, fale bastante, tente encontrar um diálogo, tente encontrar uma linha de sensibilidade com o seu público, porque sem o seu público vai ficar difícil. Separe 2, 3 das suas melhores ideias, nada fica de fora. Estabeleça um portfólio de ideias antes de você pôr no papel, antes de você pôr de fato. E vá escrevendo, e vá pensando, e vá falando com as pessoas que estão ao seu lado, ou vá decidindo, ou vá testando, submeta a uma pessoa, submeta a um ouvinte, submeta a outro ouvinte, espete as pessoas sobre aquilo que tu quer, vá obtendo interação, vá engajando e vá escolhendo a melhor ideia. Então comece a escrever. Né? E era uma vez. Né? Um dia, então, tá aí as palavras-chave aí, até que finalmente você resolve o problema. Então, ele sempre coloca para vocês aqui argumentos de interjeição, né? Todo dia, um dia então, por causa disso, por causa daquilo, foi por isso, foi por aquilo, e assim, finalmente você entra no teu enredo e vai conseguir apresentar a tua história. Crie o seu final antes de saber como será o meio. Sabe aquela história de ler a revista ou o livro de trás para frente? Pois é. Então, normalmente, Marcelo, quando eu começo no storytelling, eu sei o meu quadrinho inicial, por onde eu começo, e sei o meu fim. E coincidente, mas isso sempre foi uma coisa intuitiva, porque eu sou o cara que lê o livro de trás para frente, vê a revista de trás para frente, eu sou esse cara ansioso que tem que ir para o fim da história, depois tu vir desconstruindo, eu sou esse cara ansioso.
E sempre usei storytelling dessa forma. Eu fazia um quadrinho inicial, que eu sabia que era o começo, e eu ia para os quadrinhos finais. E depois eu vinha remontando. Até quando eu estou fazendo uma campanha publicitária ou quando eu estou desenhando uma peça publicitária, eu costumo fazer isso. Eu vou primeiro buscar uma imagem que me inspire. Dificilmente eu vou para o texto. O correto seria eu ir para o texto da narrativa, desenvolver a narrativa, mas eu primeiro busco sempre uma imagem que tenha um significado, uma significância para mim. Isso funciona para mim. Não necessariamente tem que funcionar para você. Para mim funciona assim. Sempre funcionou assim, desde o tempo de escola, desde o tempo de faculdade, até hoje, eu com 55 anos, trabalho dessa forma. Quando o meu sócio me pede aqui, Marcelo, faz uma imagem aí para uma aula, faz uma imagem aí para um curso, eu vou primeiro buscar a imagem. Ah, faz aí uma chamada para um negócio, eu vou primeiro buscar a imagem. Eu vou lançar um curso na internet, primeiro eu vou buscar imagens que representem aquele curso, primeiro eu vou criar alguma coisa, para ter alguma coisa em mente enquanto eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha pesquisa, eu estou rolando o tema, eu estou dormindo com aquele tema, então eu sempre faço isso, eu sempre vou trazendo a ideia e vou deixando esse espaço no meio entre o primeiro quadrinho que eu fiz e o último quadrinho que eu fiz para que a história continue se mexendo lá pelo meio da história. O telefone também toca, faz parte, não esqueçam disso. Alguém esqueceu o telefone aqui que tocou. Então, e lembre-se que a tua próxima história vai ser melhor do que a que tu está contando, que vai ser melhor do que a outra, né? E se eu tenho um branco? Por exemplo, tem professor que que acontece de tocar um telefone celular aqui, o cara congela. Não, corta. Para mim, não, o celular hoje em dia faz parte do ambiente de trabalho e está plausível de tocar. E normalmente, quando a gente trabalha, ele toca. Normalmente, quando a gente está trabalhando, que a gente está em estúdio gravando aula, ele toca. E isso vai me gerar um branco? Isso vai me gerar uma janela mental? Vai me prejudicar a minha contação de história? Não vai, não. Porque o celular hoje está incluso no meu ambiente de trabalho. E se você tem gente que tem eu acho que um programinha que fala de storytelling, que conta storytelling, que ajuda você a desenhar storytelling, que você usa o celular. Você pode tirar várias fotos com o teu celular para montar o teu storytelling. Então, o telefone faz parte. E também pode usar o telefone como se você usasse o lag para contar isso. Brancos acontecem? Brancos acontecem. Se eu estou no meio de uma história e eu tenho branco, que eu prefiro chamar de janela mental, ou de lapso mental, ou de lapso de conteúdo, é porque eu não estava muito bem preparado. É porque a história ainda não está madura na minha mente, é porque eu não estou à vontade ainda com aquele conteúdo ainda me é um conteúdo estranho. Porque quando a história faz parte da minha verdade, quando aquele conteúdo que eu estou preparando para os meus colaboradores ou para a minha audiência geral, para o meu infoproduto, faz parte de mim, é a minha zona de conforto, flui. Separe as histórias que você gosta, separe aquele personagem, por exemplo, teve um conteudista gravando aqui um negócio, o cara trouxe o Homem-Aranha para iluminar a história dele. Ele veio com a camisa do Homem-Aranha, ele veio com ações do Homem-Aranha, ele veio com cara de Homem-Aranha. Debaixo da camisa dele tinha uma camisa do Homem-Aranha. Ele incorporou, ele usou no curso dele um pedaço de um filme do Homem-Aranha. Vale, caramba, vale. Tudo vale, né? Então, separe aquilo que você gosta para tentar usar como argumento, traga a tua verdade, traga a tua história, reconheça as tuas características, aprenda a utilizar a seu favor. Estamos no meio aí, são 17, estamos na 9. Colocar no papel. Você vai amassar vários papéis. Você vai jogar fora vários, você vai montar e desmontar vários Legos, você vai criar e descriar, construir e desconstruir, até você achar a tua história perfeita. Não é? Então, não sai de uma vez o negócio. Não vai vir de uma vez e o papel aceita tudo e você vai fazer a primeira, vai fazer a segunda, vai fazer a terceira, vai contar a primeira vez para sua mãe, vai contar a segunda vez para sua irmã, vai contar a terceira vez para alguém que está perto de você, e quando você contar e ver o brilho no olho da pessoa, você vai falar, achei. Porque enquanto você estiver contando e as pessoas estiverem atendendo o telefone, se desviando, peraí que eu já volto, é porque algo não está fazendo sentido. Então, preste atenção. Ignore a primeira ideia que vier na tua cabeça. Eu não ignoro, não. Eu anoto. Eu guardo. Eu ponho na minha malinha lá e vou guardando. Mas ele está certo quando ele fala, quando os estúdios Pixar falam para você
guardar a primeira ideia ou descartar a primeira ideia, porque normalmente as ideias que vêm na subsequência vão vir melhores, vão vir mais acabadas, vão vir mais trabalhadas, vão sair do óbvio, vão sair do lugar comum, você vai ter uma surpresa. Eu vejo isso muito aqui quando o conteudista tem que regravar a aula. Teve um coitado aqui esses dias, que eu não vou dizer o nome dele, que ele gravou o curso inteiro de 8 aulas. O curso inteiro tinha um erro que era comum a todas as aulas, as 8 aulas dele, de 20 minutos, de 15 minutos. O curso tinha um erro comum a todas as aulas e ele teve que regravar todas as aulas dele de novo, e de novo, e de novo. E a terceira versão do curso dele foi a melhor de todas, é a versão que está no ar. Então, é a versão que surpreendeu, não é? Crie personagens, né? Que eu falei para vocês lá atrás. Use o que está acontecendo no momento. Quer falar sobre o Big Brother? Fale sobre o Big Brother. Fale do Fiuk, que está lá sofrendo, que nem um desesperado. Fale da cantora que está lá sendo posta no paredão. Vale. Se é uma coisa que está na memória das pessoas, uma coisa atual, que está agora na memória das pessoas, vale a pena ser falado sim. Não tem por que você não usar essa história. Use o seu público, use a sua visão, use o que está na mídia, use sem medo. 12. Por que é que eu preciso contar essa história? Ela está atendendo a dor de quem? Não é? Ela está atendendo qual necessidade? Para que é que essa história está sendo desenhada, meu povo? Para que é que eu estou fazendo isso? Não é? Então, a resposta tem que estar no teu coração. Porque se você não lembrar que você vai estar mexendo com o imaginário das pessoas, você está mexendo com o coração das pessoas, com a mente das pessoas, você está frito. Não é? A tua história, de fato, não vai ter começo, não vai ter meio, não vai ter fim, vai ser uma história sem pé nem cabeça, então não faz sentido. 13. Honestidade e credibilidade. Eu falo sempre assim para as pessoas, não minta, conte a sua verdade, porque uma vez que você está contando a sua verdade, uma vez que você está dizendo as tuas coisas, as tuas verdades, aquilo que acontece contigo, aquilo que aconteceu contigo, usando os teus cases de sucesso, não tem como você errar. Você não tem como perder credibilidade, porque aquilo aconteceu com você. Faz parte de você. Você vai contar, as pessoas vão ver o brilho nos teus olhos, as pessoas vão entender do que você está falando. Então não tenha por que deixar de contar a sua verdade. Conte a sua verdade, porque a tua verdade vai ter brilho nos olhos, as pessoas vão reconhecer esse brilho nos teus olhos e você vai ganhar credibilidade. E vai conseguir interagir melhor, vai conseguir identificar identidade com o teu público, é a melhor coisa. Nenhum trabalho é desperdiçado, então se você contar a mesma história várias vezes, porque a primeira vez não funcionou, a segunda vez não funcionou, a terceira vez não funcionou, eu garanto para você que é porque mais tarde alguma dessas coisas você vai aproveitar. Normalmente quando eu estou fazendo chamada de vídeo, de capa para vender algum produto, para fazer algum serviço, eu acabo fazendo 2, 3, 4 chamadas de capa e normalmente as melhores são as últimas que vão ficando. Mas eu não fiz um roteiro? Fiz. Eu não estava contextualizado? Com certeza eu estava contextualizado e preparado. E por que as últimas, então? Por que você tem que fazer várias vezes? Não é uma coisa sua, é uma coisa do seu cérebro. O seu cérebro funciona assim. Conforme eu vou contando, conforme eu vou assimilando, ele vai melhorando. A minha fala vai fluindo melhor, o meu discurso vai fluindo melhor, as palavras que eu estou usando vão sendo mais bem escolhidas e a coisa vai funcionar assim. Né? A coisa vai funcionar assim. Coincidências do dia a dia. Né? Eu estar sem máscara aqui, por exemplo, é uma coincidência. Por que é uma coincidência do dia a dia? Porque eu estou num ambiente controlado. Então, se eu chego aqui de máscara e me apresento para vocês de máscara, vocês iam ficar surpresos comigo? Claro que vocês não iam ficar surpresos comigo, porque nós estamos no mês de março de 2021, onde máscara é uma coisa normal e cotidiana. Agora, se eu me apresentasse de máscara para vocês em 2019, vocês não iam ficar constrangidos? Que diabo esse cara está fazendo de máscara? Então, use
Use essas coincidências, fale dessas coincidências. Por exemplo, que meu sócio me trouxe um café para mim tomar. Eu mostrei para vocês um envelope de aspirina faltando 2 aspirinas. Por que está faltando 2 aspirinas? Porque eu tomei logo depois do almoço. Use essas coincidências, use essas coisas a seu favor. Não vai ter como errar. Preste atenção nas tuas identificações com os teus personagens, com as tuas situações. Isso é uma coisa muito interessante. Se você conseguir colocar um argumento em que as pessoas se identifiquem, por exemplo, quando eu falei com máscara, quando eu falei das coisas que estão no dia a dia envolvendo a gente, eu tenho certeza que você se identificou quando eu falei de máscara. Não se identificou? Claro que você se identificou, porque você está usando máscara, ou pelo menos deveria usar máscara. Se eu me aparecesse aqui lavando as mãos com água e sabão, você não ia se identificar nesse momento? Não é? Então, eu me identifico quando eu vejo as pessoas. Eu, às vezes, estou com a máscara aqui no bolso, não estou com a máscara no rosto, e olho para o meu sócio de lado e ele está de máscara. Isso me remete a eu pegar a máscara e colocar a máscara. Eu me identifico com aquela situação, eu me identifico com aquele personagem, eu me identifico e vou agir. Né? Vou agir daquela maneira, vou pegar a máscara que está no meu bolso e vou colocar a máscara no rosto, que é onde ela deveria estar. A máscara tem que estar no rosto, envolvendo o nariz e a boca. Máscara no queixo adianta de quê? De nada. Máscara na orelha adianta de quê? De nada. Então máscara na boca, com o nariz de fora, adianta de quê? De nada. Eu já ficava pé da vida quando eu chegava num supermercado ou em algum lugar que trabalhava, que manipulava alimento, e eu via o cara só com a máscara na boca. Ele não punha no nariz, quer dizer, ele não está respirando, né, em cima da minha comida. Ele não está exalando pelo nariz bactéria. Ele não está. Máscara é nariz e boca. E fim de papo. Se você não entendeu isso ainda, não sei o que você está esperando para entender. E por último, cheque a essência da sua história. Qual é o fim? Qual é a forma mais curta de você sensibilizar as pessoas que estão à tua volta? O que você espera de resposta? Quando essa história chegar naquela pessoa e voltar para cá, quando você desconstruir aquela história, quando ela voltar, quando vier um feedback, o que você esperava de feedback daquelas pessoas? O que era? Então, quando tu começa a contar a história pelo fim, tu já começa pelo feedback. Eu quero saber qual foi a construção que eu fiz com essas pessoas, quero saber onde foi que eu cheguei. Por quê? É conexão, moçada. É conexão. Quando eu estou falando aqui para vocês de contação de histórias, eu estou falando de conexão. E é isso que a gente tem que vender quando a gente está fazendo um infoproduto ou quando a gente está contando para a nossa equipe que ela vai ter que cumprir uma meta mais agressiva, quando ela vai ter uma meta mais aguerrida, quando ela vai eventualmente perder um benefício ou ganhar um benefício. É essa conexão com o coração e depois com a mente das pessoas que a gente tem que trabalhar. Então, primeiro, conecte-se com o psicológico, conecte-se com o coração, conecte-se com o sentimento das pessoas, para depois se conectar com a parte lógica dessas pessoas. É assim que assim que deve ser construída uma narrativa, não é? Então, quer seja para um conteudista ou quer seja para um líder, para um gestor de alta performance. Beleza? Então, pessoal, é isso. Terminamos aí mais uma lição. Consegui ficar dentro do tempo aqui de 17 minutos. E isso para mim foi uma vitória, tá bom? Grande abraço. A gente se vê na próxima. Até breve.